Boa tarde, candidato Paulo Nunes. Muito obrigado pela presença. E vamos direto ao tema. Vamos tratar de reforma política. Escolhemos antecipadamente alguns temas da reforma política que eu mencionarei aqui. O senhor terá, então, 4 minutos para tratar de cada um deles e, ao final, escolher mais algum tema de reforma política que nós não tenhamos mencionado. E o primeiro tema trata da limitação dos partidos pequenos, também conhecidos como partidos nanicos, através de cláusula de barreira, pois seriam legendas sem representatividade ou sem corrente de opinião. Qual a sua opinião sobre essa limitação dos nanicos, candidato? Boa tarde, Elias. Boa tarde, doutor Paulo Breda, Omar Coelho. E quero já agradecer o convite da OAB Alagoas e dizer da satisfação de estar aqui e poder dar a nossa opinião sobre esses temas tão importantes, tão relevantes para o país. Eu defendo que existam os pequenos. Eu defendo a questão da coligação, porque eu acho que a forma como é feita política ainda no Brasil, e aí o tema se estende também pela qualidade e a formação política dos nossos eleitores, naturalmente que os pequenos é uma possibilidade que se tem de ter também uma representação daqueles que não têm uma estrutura financeira maior e que possam se juntar numa coligação e, com isso, através da proporcionalidade que a lei permite, né, ele poder se representar no Congresso Nacional. Então, da forma como está a legislação eleitoral nossa e da forma como é conduzida e também tendo em vista, considerando, né, a qualidade, a formação política do nosso eleitor, inclusive com o voto obrigatório e voto do analfabeto, eu defendo que tenha, até para que os pequenos possam se organizar de uma forma ou de outra e eles possam ter a sua representação, ao invés de ele ser condicionado a ser e a reboque dos partidos maiores, do partido mais estruturado, e, naturalmente, quem tem menos estrutura, da forma como se faz política no Brasil, né, as estatísticas indicam que quem tem mais estrutura tem mais voto. Infelizmente, é assim. Então, a representatividade dos pequenos, eu acho que é importante nesse momento e eu sou favorável. Outro tema trata do voto distrital ou distrital misto, em que se tem sempre uma comunidade eleitoral dividida em distritos e existem candidatos que concorrem somente naquele distrito, setorizando a sua campanha, ao mesmo tempo em que existem também, no caso do distrital misto, candidatos que concorrem a toda a coletividade, como é o exemplo de muitas democracias europeias. O senhor é a favor ou contra o voto distrital misto ou voto distrital, e por quê? Eu sou a favor do voto distrital misto e explico por quê. Primeiro que quando a gente que já foi votado, a gente que já foi candidato, a gente que viu o resultado depois de tanto esforço, né, atrás do voto consciente, atrás do voto ideológico, atrás do voto de opinião, atrás de conquistar o voto pelo serviço prestado, né, pelo seu caráter, pela sua conduta, como você conduz as questões de políticas públicas, o resultado ele é pífio, ele é pequeno. Então, e naturalmente, às vezes até quem não tem esse serviço, quem não tem essa conduta, quem não se comporta politicamente dessa forma, muitas vezes, pela abertura que tem de ser votado em qualquer lugar do estado, do país ou da região, naturalmente que ele vai atrás do voto, né, usando os métodos, né, que a gente conhece, e no final das contas acaba sendo eleito. Então, eu defendo numa transformação, numa transição, que seja o distrital misto, e defendo mais assim, que seja 1/3 geral, aberto, para o Estado, e 2/3 no distrital misto. Eu acho que só assim o eleitor podia conhecer mais de perto as propostas do seu candidato, podia conhecer mais de perto o seu candidato, e podia estar ali cobrando as ações e os compromissos assumidos publicamente em campanha. Então,
eu defendo com muita clareza, com muita consciência, a questão do voto distrital misto, 1/3 aberto para o Estado, para você concorrer. No caso das 27 vagas aqui do Estado, 9 disputaria uma eleição geral no Estado, 9 vagas, e as 18 vagas seria equacionada no distrito estabelecido anteriormente, para que cada eleitor e cada candidato pudesse disputar na sua região aquela eleição mais próximo do eleitor, conhecendo os problemas, discutindo os problemas, e se eleito, estaria mais próximo também para ser cobrado e, naturalmente, encaminhar as questões. Outro tema, em sequência a essas modificações da reforma política, é o da eleição proporcional em lista pré-definida, que nós chamamos de lista fechada, em que a coligação ou partido escolhe previamente a ordem dos seus candidatos, que seria a ordem a ser observada ao final da apuração do coeficiente eleitoral. Lembrando sempre antecipadamente, que muito pouco visto pela opinião pública, que nesse processo a rejeição vai ter um efeito diferente. Hoje, muitos candidatos que têm rejeição integram as coligações e são eleitos se utilizando do seu curral, da sua força financeira, muitas vezes, mas se utilizando também dos votos conscientes nos demais membros da coligação, que muitas vezes não sabem que estão ajudando a eleger alguém com a rejeição. O senhor é a favor ou contra a eleição proporcional em lista fechada? Proporcional, eu já disse aqui que para os pequenos chegar, havendo essa proporcionalidade, seria uma forma, numa coligação dos menores, ocupar um espaço, ocupar uma cadeira. Agora, essa questão da lista fechada, eu acho que tem que ter cuidado com a transição disso, Porque os partidos aqui no Brasil têm dono, com raras exceções, os partidos têm dono, Então, se você primeiro fecha uma lista de quem pode ser candidato para depois ir concorrer, você está correndo o risco, naturalmente, de o partido que tem dono ser o pai, o avô, o filho, o sobrinho na lista, prioritário, e daí você tem um partido familiar. Esse é um risco que se corre. E será que essa lista teria voto? Olha, a estrutura, se continuar a campanha, a eleição como está, naturalmente a estrutura financeira ela dá o tom da campanha, ela tem mídia, ela tem mais espaço, ela tem mais estrutura. E aquilo que eu te disse, quando a gente fala de reforma política, a gente não pode esquecer o eleitor. Eu acho que o eleitor da gente é uma pequena parte que vota consciente, que questiona, que quer mandar. Basta ver o percentual no estado de Alagoas, que é uma situação sui generis, você vê em Alagoas a quantidade, o percentual de voto ideológico. E o voto que vota no oba-oba, como se estivesse torcendo por um time de futebol. Eu quero esse, eu adoro esse, e não questiona, não procura saber a vida de quem está inscrito para concorrer, não vê a história, enfim. Todos aqueles aspectos que devem ser investigados, pesquisados, é desprezado em prol de uma euforia, em prol de uma bandeira, em prol de um programa mais bem elaborado, de o oba-oba da campanha, enfim. Então, eu acho que a transição é que a gente tem que ter cuidado. Agora, logicamente, que era muito importante que ficasse definido as cadeiras por cada voto proporcional. Se aquele partido teve um percentual de voto, ocuparia uma quantidade de cadeiras, isso é justo, é coerente. Agora, essa lista fechada do partido, essa transição, que eu acho que aí não sei, é aquela história de quem vai botar o chocalho do gato, como é que vai fazer isso, a forma de fazer, a transição, que eu acho que isso aí daria uma dor de cabeça, porque a gente não tem, por exemplo, militância organizando e construindo o partido, com raras exceções também. A gente não tem isso na prática eleitoral, na prática do dia a dia. Os partidos são cartoriais. Então, se os partidos são cartoriais, e o cara é dono do partido, muitas vezes o cara é dono de um partido grande, e ainda manda nos pequenos, o pequeno esse aqui vai para ali, esse vai para ali, esse vai para lá, porque já conversei com o presidente, tem ingerência, enfim. Então, essa é a prática. Então, se a gente está discutindo a prática, tem que ter uma preocupação com essa forma de fazê-la. Eu defendo a proporcionalidade, eu defendo que realmente exista por número de votos, a questão de cada partido ter a ocupação de determinada quantidade de cadeiras.
Agora, essa lista fechada, deixar dentro do partido, com o nível que a gente tem de discussão, né, dentro do partido, dentro dos filiados, de como construir o partido, de obedecer o programa e o estatuto do partido, né, de discutir uma proposta que não seja a proposta pessoal de candidato A ou B, mas seja a proposta direcionada de um partido já definida, discutida, né, sobre a questão das privatizações, sobre a questão da política de saúde, da política de assistência social, da política de geração de emprego, como é que isso é discutido dentro do partido e o que é que o partido defende, como desenvolver o país através dessas políticas, né, e até do orçamento também, para onde direcionar o orçamento, porque discutir orçamento é discutir poder. E muitas vezes, quem é que discute orçamento dentro do partido? Quem é que discute orçamento dentro do partido e nem no parlamento? Se tem audiências públicas, não tem participação, os partidos não se motivam, os partidos não têm interesse em discutir, então tem que ter todo cuidado com isso, que eu digo que a gente não pode perder nunca o foco quando a gente discute todo esse tipo da reforma ideal, de como seria a melhor condução política, né, a legislação eleitoral do país, a reforma política, sem a gente discutir, né, a ação prática de como se comporta o nosso eleitorado. Eu acho que é um cuidado que tem que ter, porque é como se eu estivesse fazendo uma legislação maravilhosa, mas que ela se tornasse um sonho e nunca se chegasse a uma realidade, de fato, de direito. Né? A gente discute opções, alternativas, e nós temos, naturalmente, com posições definidas. Quem discute política, quem gosta, quem vive o dia a dia e quem acha que aquilo ali seria menos nocivo para a sociedade. Agora, quando vai para a base, que é quem escolhe o eleitor não tem acompanhado isso na mesma direção, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força que a gente podia colocar. Candidato Paulo Nunes, o senhor acredita então que a reforma política ela deve atingir também internamente a organização partidária? Eu acho que até o eleitor, né? Eu acho que a gente tem que discutir o eleitor, a gente tem que discutir o gestor, né? Porque o gestor não tem que ter... Mas qual seria a proposta, por exemplo, para equalizar o poder internamente dentro do partido? Olha, o que eu acho, Elias, é o seguinte: se a gente qualificasse melhor o voto, a gente teria outra perspectiva de escolha. A verdade é essa, né? Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, o nosso professorado, porque às vezes a gente fala muito de educação também, da política de educação, né? Nós temos no estado de Alagoas e em outros estados da federação, por exemplo, sindicatos dos professores, dos trabalhadores na área da educação, como eles denominam, né? Atuante na política, né? Mobilizados, com uma posição definida, com uma proposta para a política de educação definida, e, no entanto, eles não têm a formação política devida para eleger seu representante, para defender as suas próprias posições discutidas dentro do sindicato. Eu estou colocando essa questão do sindicato para dizer que o sindicato discute mais os seus problemas da categoria. O partido deveria discutir todos os assuntos da federação, mas cada sindicato ou cada movimento social discute a sua área, a sua atividade. Se assim fosse, né, a gente teria, né, eleito professores, mas os professores são formados, são pós-graduados, são graduados, são até mestres, e, no entanto, muitas vezes não se interessa pela política, não quer saber de formação política, e elege muitas vezes representante que não representa eles. Então, quando eu digo discutir a questão do eleitor também dentro da reforma política, é qualificar melhor o voto. Eu acho que a gente não tem formação política para discutir as questões do país ainda, e a gente também não tem os gestores qualificados também. Por que o cara ser gestor de um cargo tão importante e tão relevante do país e ele não ter nenhuma formação política, ele não ter nenhuma formação administrativa como pré-requisito? Então, acho que também a gente tem que começar a pensar nisso.